Boa tarde a todos que estão presentes. Bem-vindos aqui ao Plenário Nacional da FENPROF sobre a reforma da legislação laboral, portanto, que é uma proposta do Governo AD e, portanto, quais as implicações que ela poderá ter no ensino privado, portanto, será o tema. Será um primeiro momento de esclarecimento na FENPROF sobre as possíveis consequências que esta proposta do Governo poderá trazer para o ensino privado, neste caso para os docentes das escolas do ensino particular e cooperativo, ensino profissional, ensino artístico especializado e ainda aos colegas das IPSS e Misericórdias. Meu nome é Pedro Nunes, portanto, vou ser o moderador deste webinar, plenário webinar. Sou membro do Secretariado Nacional da FENPROF e coordenador nacional do Departamento do Ensino Particular e Cooperativo, IPSS e Misericórdias. Teremos como convidado o Hugo Dionísio, advogado da CGTP, especialista em Direito do Trabalho, a quem agradecemos desde já a sua disponibilidade para participar neste plenário, dando-nos a sua perspectiva acerca desta reforma laboral e que, no âmbito da CGTP, colaborou na elaboração de um documento que, de uma forma clara, realça as razões e as preocupações que devemos ter para combater estas propostas do Governo. Temos ainda a colaboração da nossa dirigente Anabela Sotaia também, que é a dirigente do Sindicato de Pessoas da Região Centro, também membro do Secretariado Nacional e é a nossa presidente do Conselho Nacional da FENPROF. Vai-nos dar apoio na parte da logística informática do webinar. Faço aqui uma pequena introdução também de enquadramento, portanto, a este plenário. Portanto, o Código de Trabalho, publicado pela primeira vez em 2003, foi anunciado pelo governo PSD da época, com o propósito de também reforçar a negociação coletiva e promover o diálogo social. Contudo, ao longo dos anos, tem acontecido o contrário. A sua aplicação tem facilitado despedimentos, aumentado a precariedade, piorado as condições de organização do tempo de trabalho e desvalorizado também a contratação coletiva, nomeadamente através da famosa norma da caducidade das convenções coletivas e também da eliminação do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Portanto, a FENPROF sempre considerou estas alterações muito prejudiciais para os trabalhadores docentes, tendo como exemplo até o contrato coletivo do ensino particular e cooperativo, que teve um período de caducidade de 7 anos, portanto, entre 2015 e 2022, devido em grande parte à pressão das entidades patronais durante a negociação coletiva daquele período. Por isso, temos vindo a exigir há vários anos, junto de vários governos, a revogação destas normas. Acresce ainda a isto a conivência de algumas organizações sindicais que, em vez de negociar em favor dos trabalhadores, mais parecem um parceiro das organizações patronais, contribuindo também para o retrocesso dos direitos dos docentes no ensino privado. Com o atual contexto político-governativo e no Parlamento maioritariamente de direita, prevê-se um agravamento da situação, especialmente com o novo anteprojeto de reforma laboral, que poderá acentuar ainda mais o desequilíbrio nas relações de trabalho. Esta reforma prevê inúmeras alterações ao Código de Trabalho, contudo, vamos centrar-nos hoje naquilo que poderá ter mais impacto nas relações laborais no ensino privado. Resumidamente, o Hugo Dionísio irá abordar diversos aspectos relativos à precariedade dos vínculos laborais, desregulação do tempo de trabalho, regime de faltas, cessação dos contratos de trabalho, os efeitos perversos dos pagamentos dos subsídios em duodécimos, regime de parentalidade, o direito à contratação coletiva e o princípio de filiação sindical, a liberdade sindical e também o direito de greve. No final da sua intervenção, se algum colega pretender participar, colocando alguma questão ou fazendo algum comentário, poderá clicar no símbolo, portanto, aqui do Zoom, de levantar a mão, e será dada a oportunidade para intervir, bastante clicar, portanto, na aceitação do convite que terá aí disponível no aparelho que está a utilizar. Portanto, cada participante deverá intervir, portanto, entre 3 a 5 minutos, para não estendermos muito o tempo a dar a oportunidade a quem quiser participar. E já agora uma nota final, portanto, antes de passar a palavra ao Hugo, informo que durante o plenário serão disponibilizados 2 links, um com uma inscrição aqui no próprio plenário e um outro para inscrição nas iniciativas organizadas pela CGTP e FENPROF, respectivamente, que irão ocorrer no dia 20 de setembro, no primeiro caso, a Jornada Nacional de Luta contra este pacote laboral, com manifestações em Lisboa e também no Porto, e mais tarde, portanto, em outubro, a celebração do Dia Mundial do Professor no dia 4, com um desfile até à presidência, portanto, do Conselho de Ministros. Portanto, vou dar início aqui à intervenção do Hugo, passo a palavra ao Hugo e vamos lá então começar.
não se está a ouvir a tua voz. Eu, pelo menos, não ouço. Anabela, não sei se consegues ouvir a voz do Hugo. Já ouves? Ah, já, agora já. Já se ouve. Não é que o meu computador está com problemas de definições que entram Ok. é Ok. novo e há aqui definições que entram em contradição umas com as outras e é engraçado. Fui buscar o tablet. Quando cheguei aqui com o tablet começou a funcionar. Parece que teve inveja do tablet, alguma coisa assim. Mas obrigado por este convite, muito obrigado, muito, muito me honra. Muito obrigado também dar aqui um especial cumprimento ao Pedro, à Anabela Sotaia e a todos os professores que aqui estão. Dizer que me orgulha muito, muito mesmo, todas as vezes que venho dar formação ou falar ou dar um contributo para a reflexão dos professores. Os professores são uma classe profissional de enorme importância para o futuro do país e são uma classe profissional paradigmática no ataque que tem sofrido pelas políticas austeritárias, pelas políticas neoliberais, políticas essas, na minha opinião, são antecâmara de coisas muito mais complicadas, que o Chega é um exemplo, mas que podem levar até a formas de regime mais autoritárias, ainda piores que esta. E, portanto, é sempre um prazer estar aqui convosco, é sempre com muito interesse que aqui venho e, para mais, na atual situação em que nos encontramos, em que estamos perante mais um ataque à legislação laboral, aos direitos dos trabalhadores, às suas condições de vida, ao seu futuro, antes de mais. Antes de ir diretamente para aquilo que é proposto por este governo, eu queria fazer aqui um breve enquadramento primeiro. Só para ser relativo, só para, enfim, transmitir uma ideia em que tipo de quadro ideológico, político é que se integram estas medidas. Se nós formos verificar, desde a criação do antigo Conselho Estratégico de Concertação Social, a quantidade enorme de acordos assinados pelos chamados parceiros sociais, não incluindo aqui a CGTP. Claro está, se pode contar pelos dedos de uma mão, nestes anos todos, os acordos que assinou. E ainda bem. Mas se for, e até por isto que eu vou dizer, se formos fazer todo esse historial, desde o antigo Conselho de Concertação Estratégica, que iniciou a sua atividade nos anos 80, eu não me recordo concretamente da altura, mas do ano exato, mas foi nos anos 80, com Cavaco Silva. A CGTP não participava ainda nesse antigo Conselho de Concertação Estratégica. Eu fiz todo esse historial, fui ver as atas todas desde esse período até hoje. A quantidade de acordos que se assinaram para combater a precariedade, aumentar os salários, dinamizar a contratação coletiva, melhorar os horários de trabalho, é uma coisa que só nos pode levar a um tipo de conclusão. Ou estamos perante um nível de competência, de incompetência, absolutamente proverbial, que é inadmissível aceitar que os nossos responsáveis políticos e sociais tenham tal nível de incompetência. Não é? Ou então é uma opção política e não se trata de incompetência e o resultado desses acordos é precisamente este que aqui temos e é para ser este. Porque acreditar que as receitas se repetem periodicamente, sempre com a mesma narrativa, sempre com os mesmos objetivos, mas do ponto de vista da experiência, da análise científica que podemos fazer, os resultados que enunciam nunca são atingidos e ao invés dos resultados não serem atingidos, a situação dos trabalhadores fica pior,
então é porque é mesmo para ser assim. Ou seja, a verdade, a prática, diz-nos que a narrativa não se concilia com ela. E, portanto, se a narrativa não se concilia com a prática, quer dizer que a intenção é outra. Isto é algo que temos que desmontar. Mais uma vez, tal como em 2003, com o Código de Trabalho de Bagão Félix e João Barroso, tal como em 2009, com o Código de José Sócrates e Vieira da Silva, tal como em 2011 em diante, com a Troika, o governo da Troika de Pedro Passos Coelho, e tal como alguns, alguns momentos também do governo PS. E agora, o que observamos é sempre o mesmo enunciado. É preciso dinamizar a contratação coletiva e é preciso combater a precariedade laboral. E como é que se combate a precariedade laboral? A precariedade laboral combate-se, umas vezes, facilitando a contratação, como dizem, temos que facilitar a contratação. E como é que se facilita a contratação? Liberalizando os contratos precários, os contratos com vínculo precário. Facilita-se o contrato a termo, facilita-se o trabalho temporário e, então, agora até se criou uma segunda categoria de trabalhador com menos direitos, que é o trabalho autónomo, que é um trabalho independente, autónomo, que na prática é um trabalho de prestação de serviços, não é sequer um contrato de trabalho, mas cria-se esta categoria intermédia com alguns direitos laborais. Mas, portanto, facilitando, a teoria é que, se facilitarmos esta contratação fácil, precária, o patronato tem menos medo de contratar, e como tem menos medo de contratar, porque pode mandar embora ou quando quiser, ou pelo menos dentro de um determinado período relativamente curto, ele sente-se mais impelido a criar postos de trabalho e a pagar até melhores salários. Esta é que é a teoria. O que é que nós observamos? A precariedade aumentou, é verdade. O emprego nem por isso não acompanhou o aumento da precariedade. E houve outra coisa que não aumentou também o aumento da precariedade, foram os salários. Os salários dos trabalhadores mais precários, com vínculo mais precários, porque não há trabalhadores precários, há trabalhadores com vínculo mais precário, são mais baixos do que os dos outros. Portanto, esta teoria que a liberalização da contratação resolveria esses problemas, a ciência diz-nos que assim não é. Depois diz-se que também, mas se facilitarmos os despedimentos, se o patronato puder mandar os trabalhadores embora quando lhe apeteça, já não tem tanto medo de contratar. Ora, a experiência diz-nos duas coisas. A primeira é que quando o patronato quer mandar um trabalhador embora, o dinheiro não é problema. O que é problema é a lei, se o deixa mandar embora. O patronato, na maioria das vezes, não se importa de pagar se puder mandar embora. E o único obstáculo que tem é a vontade do trabalhador. É essa vontade que ele quer remover. Mas, se puder mandar mais barato, melhor. E então os governos resolvem o problema das duas formas. Baixam as indenizações a pagar e as compensações por antiguidade e baixam as proteções em matéria de proteção do despedimento sem justa causa. Da proibição de despedimento sem justa causa. Que está na Constituição. E então utilizam a lei, a chamada lei ordinária, portanto, para se ter uma ideia, a Constituição é uma lei extraordinária, portanto é a lei fundamental, e depois temos a lei ordinária, que é a legislação como o Código de Trabalho. Usa-se a lei ordinária para desvirtuar, em vez de ser para concretizar a Constituição, usa-se essa lei ordinária para a desvirtuar, para impedir a concretização, ou limitar, mitigar. Isto depois depende muito, como é óbvio, como nós sabemos, como vocês sabem que são sindicalistas, da relação de forças no terreno, da capacidade também que nós temos em cada momento de conter, de mitigar, de contrariar, de impor determinado tipo de relação de forças. E, portanto, a concertação social tem aqui este papel. Mas para que se consiga fazer esta liberalização dos despedimentos e esta liberalização da contratação,
não é? Violando o princípio de que todos os contratos devem ser sem termo, que é esse o princípio geral da lei, e que está bem, e que os outros são todos excepcionais, portanto, os contratos precários são todos excepcionais, embora hoje, quando verificamos a estatística, vamos verificar que a maioria das pessoas são contratadas com um contrato com vínculo precário, e só depois é que transitam, se ficarem com um contrato sem termo, por ação da lei. Porque se não fosse a lei a obrigar a conversão do termo em sem termo, ou seja, para um contrato efetivo, o que aconteceria, como acontece quando não há inspeção, é que os trabalhadores ficam dezenas de anos com vínculo precário, e isso acontece no Estado, isso acontece no sistema privado, em todas as situações em que não existe fiscalização, ou que eles podem andar a circular os trabalhadores de umas empresas para as outras para nunca passarem a efetivos, como se costuma dizer. Mas, portanto, a contratação coletiva tem este papel, mas para fazer estas duas coisas tem que se atacar outro tipo de direitos. E então temos que dividir aqui o plano do ataque. Temos o ataque aos direitos individuais, que é um ataque que afeta, sobretudo, diretamente a vida dos trabalhadores. Mas para que este ataque possa ser efetivo, para que este ataque possa ser eficaz, é preciso fazer outra coisa, que é atacar os direitos coletivos. É preciso, como há pouco eu disse, tudo isto depois depende da relação de forças. Muitas vezes eles querem fazer 10, mas nós só os deixamos fazer 2, ou nada, ou 9, dependendo da nossa capacidade. E então o que é que eles fazem? Tentam alterar as leis, as normas que influenciam essa capacidade. E este governo também vai por aí, tal como foi o de 2003, tal como foi o da Troika. Então vai atacar a liberdade sindical, vai atacar o direito de contratação coletiva, outro direito desvirtuado na legislação ordinária. Uma vez mais, a Constituição dá esse direito aos sindicatos, exclusivamente, e depois o Código de Trabalho vem dizer que ele é dos sindicatos e dos patrões. Para terem uma ideia. A Constituição diz que é de um e eles vêm dizer que é de dois. Portanto, e a greve. Portanto, vai atacar, é preciso atacar os 3 direitos coletivos fundamentais para que esse ataque permita, digamos, limitar as forças dos sindicatos, da organização coletiva dos trabalhadores e, assim, facilitar no terreno um conjunto de coisas. Porque se eles só fizessem a primeira parte, o que é que aconteceria? Os sindicatos atuariam no terreno, com greves, com contratos coletivos de trabalho, com um conjunto de iniciativas que iriam limitar muito ou até bloquear, como aconteceu muitas vezes, e acontece muitas vezes, a aplicação da lei nas situações dos direitos individuais. Então isto tem que acontecer em conjunto, plano a plano. Não pode acontecer só. E por isso é que estes ataques primeiro, não são exclusivos do PSD, mas são característicos do PSD, quando cada vez que o PSD assume uma nova governação, nós dizemos logo, deixa lá ver o que é que vem no direito de trabalho, e estes ataques têm uma outra característica, é que eles visam efetivamente destruir o direito de trabalho e destruí-lo ideologicamente. É porque o direito de trabalho é um direito ideológico. Esta é que é a questão fundamental. Se não houvesse ideologia nestas coisas, não havia direito de trabalho. E as pessoas têm que perceber isto. Quando dizem assim, isto não tragas para a ideologia, não, isto não tem nada a ver. Não, tem a ver com isso. Porque isto tem a ver com uma ideologia simples. Ou o trabalhador tem algum poder na relação contratual ou não tem. E, portanto, o direito civil, o chamado direito comum, o antigo direito comum, o direito civil tem uma característica, que também tem exceções. As partes estão em plena igualdade na relação contratual. Existe uma coisa que se chama que é a liberdade contratual, as partes podem propor e aceitar o que entenderem e estão em plena igualdade. A lei nem protege um, nem protege o outro. Ou seja, protege os dois da mesma forma e desprotege os dois da mesma forma. Isto depois tem exceções, por exemplo, no caso das heranças, das partilhas, os herdeiros legitimários são protegidos pela lei, precisamente para que não possam ser, digamos, deserdados.
e protege-me em relação aos outros para que uns não possam receber mais do que os outros. No caso do direito de trabalho, o que é que acontece? Há 200 anos não havia direito de trabalho. Quando começa a Revolução Industrial, eu costumo sempre dizer isto. A primeira Revolução Industrial foi muito parecida ao momento que nós estamos a passar agora. Um momento de receio com o que aí vinha, um momento de grande desagregação do mundo conhecido, e nessa Revolução Industrial, os trabalhadores, a primeira reação que os trabalhadores têm é destruir as máquinas, porque achavam que as máquinas lhe iam roubar o trabalho. E eles não tinham sequer direito de trabalho. Mas a luta desses, a primeira reação foi essa, reacionária e refletida. Mas o que veio a seguir foi que os trabalhadores saem da primeira Revolução Industrial com sindicatos, com partidos progressistas, com capacidade de intervenção política organizada e coletiva. E foi essa capacidade que sai da primeira Revolução Industrial que conquista o direito de trabalho na segunda Revolução Industrial, portanto, a primeira da mecânica, do tear mecânico, da máquina a vapor, a segunda da eletricidade, e se confirma na terceira Revolução Industrial da automação e da informatização. Na era da quarta Revolução Industrial que estamos a viver, da digitalização, da inteligência artificial, estamos a assistir à individualização da relação de trabalho em trâmites parecidos aos da primeira Revolução Industrial, contrato de trabalho à peça, o trabalhador passa a não ser outra vez organizado e passa a ter a relação, digamos, parecida com aquela que era a do Código Civil, em que presumo que as partes têm a relação de igualdade, por isso é que surgem esses trabalhos independentes, esses trabalhos autónomos, essas coisas, esses contratos, e as empresas desse setor dizem logo que não querem contratos de trabalho tradicionais, mas aquilo que conhecemos como direito de trabalho e que estamos aqui a discutir hoje sai dessa luta ao longo de 3 revoluções industriais. E a luta foi tão forte e tão importante que conquistou-se uma coisa que é o direito de trabalho autónomo, que nos deu aquilo que nós sabemos: o direito a um horário de trabalho, o direito a férias, o direito a um salário mínimo, o direito aos direitos sindicais todos, etc. Mas, portanto, isto para dizer que o direito de trabalho surge desta relação ideológica. Será que o trabalhador tem que ser protegido porque o patrão tem mais poder? É polícia, é legislador, é juiz da relação de trabalho. E o que é que o trabalhador tem? Tem que ter limites na lei contra a arbitrariedade do patrão. E que limites são esses? São os limites dos direitos coletivos que lhe permitem organizar-se quando é atacado e os limites dos direitos individuais que impedem o patronato de atacar os chamados direitos indisponíveis. Direitos que o trabalhador, por exemplo, um trabalhador não pode dizer que não quer férias. Eu agora este ano não quero gozar férias, não pode fazer isso. Não quer receber horário, não quer receber salário este mês, também não pode fazer isso. São direitos indisponíveis. E o grande ataque é este. É à estrutura ideológica do direito de trabalho. Dizer assim, não, já não é preciso, isto hoje em dia já não é preciso proteger tanto o trabalhador. Já estamos numa sociedade democrática, civilizada, vivemos em liberdade. Pois, mas é que aquilo que conhecemos até hoje como liberdade, como democracia, resulta precisamente do tipo de relações de trabalho que tínhamos. O facto dos trabalhadores terem força, capacidade política, deu-lhes também a capacidade de reivindicarem coisas como a segurança social, como uma educação pública e gratuita, como um sistema de saúde, serviço de saúde, um Serviço Nacional de Saúde de tipo universal e por aí fora, coisas que o mercado não consegue garantir. E, portanto, é este ataque contínuo que nós observamos, uma vez mais, emergir num governo PSD. A Ministra do Trabalho, que foi minha professora, é defensora deste tipo de medidas que aqui estão, já é longa defensora. Para se ter uma ideia, Maria da Palma Ramalho subiu na carreira política à custa da presidência da Associação Portuguesa para o Direito do Trabalho, que é uma associação da qual eu fui sócio, e que foi montada por juristas do direito do trabalho
defensores do próprio direito de trabalho, mas, no entanto, ela chega à presidência da associação, usou como seu trampolim e hoje usa o trampolim que teve para destruir, uma vez mais, o direito de trabalho. E vem chamar a isto o direito de trabalho do século XXI. Portanto, a apontar ao retorno às práticas laborais do passado, da primeira Revolução Industrial, como eu disse. Então, o que é que o governo vem propor assim mais danoso para os trabalhadores? São, acima de tudo, ansiedades do capital já muito antigas, ansiedades do patronato já muito antigas. Primeiro, a questão dos contratos a prazo, chamados contratos a termo. Nos contratos a termo, conseguimos importantes, mas limitados, e hoje vê-se isso, avanços no período da governação anterior, a relação política, o estado da vida política nacional, na altura, permitiu pelo menos que as alterações legislativas ao Código de Trabalho não degradassem a relação, digamos, a relação de forças que existe na lei entre o trabalhador e a entidade patronal. Não podemos, ou seja, não podemos dizer que se agravou o desequilíbrio em favor do patronato. Conteve-se até algum desequilíbrio crescente que vinha de trás, mas o PSD não gosta disso. E como nunca gostou disso, vem retirar algumas das normas que tinham sido conquistadas então, e impostas então. Uma delas é o contrato a prazo, passa, portanto, que aumenta a sua duração de 2 para 3 anos, que passa a poder-se fazer contratos com reformados de 6 meses renováveis para iguais períodos, sem limite máximo e sem direito a compensação por caducidade. Portanto, cria-se aqui uma espécie de contrato a termo, sem necessidade de motivo justificativo e sem necessidade de limites máximos, ou seja, o patronato não precisa andar a ver se ele se converte ou se não converte em sem termo. Dizer aqui que todos os contratos a prazo têm que ter uma coisa que se chama motivo justificativo. O que é o motivo justificativo? O motivo justificativo é a razão pela qual alguém contrata através de um contrato de duração determinada. Ou seja, a lei presume que o contrato de trabalho é todo sem termo, mas depois cria exceções e diz assim: em algumas situações pode-se contratar por período determinado. Mas vem dizer quais são. Para se invocar cada uma dessas situações, como por exemplo o acréscimo excepcional de atividade, não basta colocar no contrato: eu contrato esta pessoa por acréscimo excepcional de atividade. Não. Eu tenho que estabelecer uma ligação ad substância, uma ligação substancial, fundamentada, justificada, entre o termo, ou seja, a duração, e digamos, a razão da existência, a atividade concreta que é contratada. Para que atividade é que eu contrato? Porque é que ela tem uma duração limitada no tempo? E porque é que eu contrato para aquela duração? Se eu não conseguir provar estas 3 coisas, eu perco em tribunal e o contrato é convertido em sem termo. Normalmente, quando os contratos a termo são mal fundamentados, ou seja, não têm esta fundamentação ad substância, substancial, muitas vezes morrem nos tribunais. Não é? Morrem nos tribunais porque aí o juiz vai perguntar: então porquê é que o senhor contratou a termo? Eu contratei porque a atividade era determinada no tempo. Está bem, mas essa atividade durava 3 meses e você contratou por 6. E a lei diz que isto torna o termo nulo. Porque se ela durava 3, então contrata para 3, não contrata para 6. Tem que haver sempre esta relação entre o termo e a duração da atividade. E isso tem que estar estabelecido no contrato. Se eu digo que há um acréscimo excepcional, eu tenho que dizer em quê? Em que medida? Qual é a quantidade? Por exemplo, eu vou contratar um professor para uma escola privada com contrato a prazo.
e vou argumentar no contrato que lancei um novo projeto pedagógico que vai durar 2 anos. Eu vou contratar para 2 anos. O meu contrato vai ter 2 anos. Mas se eu chegar a meio do fim do ano, se eu chegar a meio do período, ao final do primeiro ano, e chegar à conclusão que os alunos não aderem àquele projeto pedagógico e que os pais não pagam para os alunos terem acesso àquilo, eu acabo com ele, mas tenho que mandar o professor embora. Porque se o professor ficar mais um dia naquela escola, naquelas condições, o contrato converte-se em sem termo. Porquê? Porque torno esta relação substancial inexistente. E isto aplica-se a todas as situações de contrato sem termo de professores, quer porque tem mais alunos e é preciso contratar mais professores, porque vamos ter mais turnos. Se eu contrato para uma turma que existe sempre, que a atividade é continuada no tempo, então eu não vou contratar a termo, vou contratar sem termo, porque eu não faço conta de acabar com aquela atividade. Ela vai continuar no tempo. Por exemplo, a disciplina de português. Há um professor que se reforma e eu preciso de outro. Eu vou ter sempre português numa escola. Portanto, eu não vou contratar aquele professor a prazo. A lei dá-me o período experimental para experimentar, se eu não gostar, e depois dá-me possibilidades de despedimento coletivo e extinção de posto de trabalho, caso aquela turma não deixe de existir. Portanto, eu não preciso de um contrato a prazo ilegal. Mas é muito mais fácil para o patronato fazer um contrato de trabalho ilegal e sujeitar o trabalhador ao termo. Porquê? Porque a sujeição dos trabalhadores a um termo, a um prazo, é também ideológica. Não é? Ou seja, acentua o desequilíbrio na relação de poder entre o trabalhador e a entidade patronal e torna o trabalhador mais submisso, em princípio. Torna o trabalhador mais cuidadoso. Torna o trabalhador mais, em princípio, mais, digamos, aceitante das imposições patronais. E é por isso também que a direita e que os governos como o PSD fazem tanta pressão para este tipo de contratação, porque o trabalhador fica esmagado pelo poder da entidade patronal. Vai-se embora, então vais-te embora, não renova o contrato. E este é o outro problema que esta proposta de projeto vem fazer. Porque havia uma norma no Código de Trabalho, no artigo 147 do Código de Trabalho, e dizia assim, acho que é de 147, 148, número 5. Dizia assim, a duração do contrato de trabalho a termo desculpa, não é nada disso. Não é nada disso. É que a duração do contrato de trabalho, o contrato a termo certo dura 2 anos e a duração das renovações não pode ser superior à do primeiro contrato. E o que é que o governo faz? E o que é que o governo faz na sua proposta? Retira esta segunda parte e deixa a primeira apenas. E qual é a importância disto? A importância disto é esta. Quando eu contrato um trabalhador a prazo, contrato, por exemplo, prevejo que a atividade vá durar 1 ano e faço um contrato de 1 ano, que se pode renovar até aos 2. Ok? Mas o que é que o legislador pretendeu com esta alteração em relação ao Código de Trabalho anterior? Pretendeu que quando se renova o contrato, a entidade patronal seja obrigada a renová-lo apenas pelo período máximo que a atividade se prolongar. Ou seja, eu previa que ela durasse 1 ano, afinal vão ser 16 meses. Eu não vou contratar por mais 1 ano, não vou renovar por mais 1 ano, vou renovar por mais 4 meses. E era isto que esta norma, é isto que esta norma impõe. Uma ligação entre o prolongamento, a renovação, porque chega à conclusão que o motivo justificativo perdura mais tempo do que aquele que eu previa, mas apenas pelo tempo necessário para o cumprir. O que é que o governo PSD pretende com esta proposta de cortar e ficar apenas, o contrato a termo dura apenas 3 anos? Antes eram 2, na duração do contrato a termo. O que pretende é muito simples.
O que pretende é muito simples. É que não haja esta ligação na renovação. É que um contrato dura um ano, contrato-se por um ano, eu prevejo que a atividade vai durar mais uns meses, mas em vez de renovar por esses meses apenas, aplica a norma no contrato que diz que se as partes não comunicarem nada uma à outra no período de aviso prévio previsto, no final do contrato, o contrato se renova por igual período. Então renova-se por mais um ano. E o trabalhador fica mais um ano numa relação de trabalho que era suposto durar 18 meses e vai durar 2 anos, em que desses 2 anos, 4 meses estão sem motivo justificativo. Mas como a lei, como o contrato se renovou automaticamente nos termos da lei, o patronato fica descansado porque não tem que provar a razão substancial pela renovação. Ao contrário, hoje, tem que dizer, então você renovou por quantos meses? Por 6. Então, mas a atividade só durou 3. E, portanto, com isto deixa de ter esta necessidade de fazer a ligação da renovação à extensão da atividade. Estão a ver? Vocês podem ter um professor que é contratado para substituir outro por 6 meses, não é? Por 6 meses. E agora não. Se esta norma, se esta alteração for aplicada e voltar outra vez tudo ao princípio, o que vai acontecer é que, chegando ao fim destes 6 meses, o professor não diz que se quer ir embora e o patrão não diz que o quer mandar embora, renova por mais 6 meses. Mas imaginemos que o outro professor volta ao fim do mês, não é? O outro fica 5 meses, está 5 meses sem motivo justificativo naquela escola. E, portanto, mas isto dá jeito, pode dar jeito ao patronato, porque mantém-no a fazer outras atividades, não cria um posto de trabalho novo e não precisa de justificar coisa alguma. Não precisa de entrar noutra relação de trabalho. E isto é uma forma de liberalizar o termo. Ou seja, é uma forma de fugir ao motivo justificativo na renovação do contrato. Depois, temos a questão da duração. No termo incerto, o contrato a termo incerto dura mais tempo, portanto, passa para 5 anos, antes eram 4, e isto é também importante. Isto é também importante, porque o termo incerto é dos contratos que mais se usa quando eu quero manter o trabalhador muito tempo sem motivo justificativo. Porque depois não há inspeção. Porque se eu parto do princípio que não há inspeção, contrato o trabalhador para uma atividade temporária em que eu digo assim, eu não sei bem quanto tempo é que vai durar. Imaginemos um professor tem um acidente de trabalho, fica de baixa, não é possível à altura, o acidente foi grave, não é possível à altura dizer-se quanto tempo vai ficar de baixa, justifica-se isso com um termo incerto, contrata-se um professor para o termo incerto, não é? E depois mantém-se o professor até 5 anos. E porquê é que, e vocês podiam perguntar assim, não, mas como é um termo incerto, ele é obrigado a mandá-lo embora quando o termo acaba, ou seja, quando o professor retorna, mesmo que não se saiba bem quando é que é. Pois é verdade isso. Mas a verdade é que, invariavelmente, ou em grande parte dos casos, os que eu conheço, o contrato a termo incerto é cumprido até ao fim, não obstante a atividade que lhe deu corpo ter muitas vezes acabado ou ter iniciado outra que não aquela e não haver ali nenhuma criação de uma relação de trabalho nova, que não poderia ser nunca com aquele trabalhador, porque teria de ser com um contrato sem termo apenas. Mas, portanto, e isto é uma vez mais facilitar, não é, a utilização dos contratos a prazo. E esta é outra forma de passar a 5 anos, porque a verdade é que 5 anos é muito tempo e dá muita segurança a uma empresa, e as empresas vivem muitos ciclos, 5 anos dá muita segurança ao patrão. Pode acontecer muita coisa, mas eu tenho ali um contrato a termo, posso cessar se a atividade acabar. E, portanto, e dá uma precariedade permanente ao trabalhador. Eu acho que o termo incerto ainda é pior do que o outro. Porque o outro, o trabalhador, sabe quando é que vai acabar e pode organizar a sua vida.
No termo incerto, o trabalhador vive sempre naquela corda bamba que não sabe bem quando é que a atividade acaba. Vamos lá ver, isto é um termo incerto, vamos ver se ele me aguenta até aos 5 anos. Mas essa decisão depende da atividade, mas como não há fiscalização e como a lei não é totalmente efetiva, ou é muito pouco efetiva, o que acontece é que ele é usado como um contrato normal apenas durante 4 anos, atualmente. E, portanto, esta é uma reivindicação sempre muito presente nas entidades patronais. É claro que tira-se aqui com uma mão a questão dos 6 meses para os jovens à procura de primeiro emprego. Portanto, vocês sabem que no contrato, na anterior alteração do PS, tinha sido estabelecido o contrato com período experimental de 6 meses, o contrato sem termo, o contrato sem termo com período experimental de 6 meses, digamos, para trabalhadores à procura do primeiro emprego, jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. A proposta do governo é recuar nessa matéria. Recuar quer dizer, no nosso caso, nós dizemos que é avançar. Já agora deixem-me ver qual é a formulação que eles utilizam. Portanto, ele avoga o ponto 3 da linha B do número 1 do artigo 112. E este ponto 3 da linha B são os primeiro emprego desempregado de longa duração. Porque isto prova aquilo que a CGTP sempre disse. Era uma forma, estes 6 meses para todos os jovens à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração, era uma forma que o governo do PS encontrou de criar uma espécie de contrato a prazo de 6 meses, em que o patrão podia se despedir, nestes casos, sem necessidade de compensação e sem necessidade de um processo disciplinar ou de um processo de despedimento coletivo. Simplesmente denunciava ou denuncia o contrato. E eles diziam que não, que isto era uma forma de facilitar a contratação destas pessoas. A verdade é que nós continuamos com níveis muito altos. É mais um exemplo de um acordo daqueles que eu referi no início da minha intervenção. Fez-se isto dos 6 meses de período experimental porque se dizia que ia facilitar a contratação de jovens e a contratação de desempregados de longa duração. Pois Portugal continua a ser um dos países da União Europeia em que os jovens entre os 18 e os 25 anos têm mais taxa de desemprego, não é? À volta dos 25% a 30%, agora não tenho aqui o número certo, e os desempregados de longa duração Portugal também tem uma grande proporção de desempregados de longa duração, ou seja, com mais de 1 ano de desemprego após a inscrição como desempregados. O que quer dizer que também não funcionou. Então o PSD tira isto e volta outra vez com a facilitação do contrato a termo. E no contrato a termo volta outra vez o motivo justificativo do desempregado de longa duração e do jovem à procura de primeiro emprego. Com que vantagem? Que vantagem é que isto traz para a entidade patronal? Ou que vantagem? É que para as entidades patronais, tal como não necessitavam de motivo justificativo para contratar o jovem à procura de primeiro emprego e o desempregado de longa duração, ou seja, com os tais 6 meses de período experimental, no caso do contrato a termo também não precisam de motivo justificativo. Porquê? Porque o próprio motivo justificativo o trabalhador é personalístico, ou seja, é o trabalhador que é o motivo justificativo. Desde que ele seja um jovem à procura de primeiro emprego e desde que seja um desempregado ou um desempregado de longa duração, pode sempre contratá-los a prazo. Sempre. E pode sempre contratá-los pelo tempo que está na lei. Depois aí a jurisprudência divide-se, porque a jurisprudência depois vem dizer que não é bem assim, que tem que se continuar a ligar à atividade, à duração do contrato. Mas a verdade é que voltamos outra vez à questão da fiscalização e o que acontece é o que nós sabemos, é que os contratos duram até acabar. Mas, portanto, a nível de contrato a termo, julgo que são estas as alterações fundamentais. Depois,
Temos também alterações importantes em matéria de horários de trabalho, mas eu não vou entrar aqui muito nos horários de trabalho, porque não se aplicam muito à vossa situação, mas temos alterações, por exemplo, no banco de horas. Por exemplo, passamos ao banco de horas individual outra vez, porque o banco de horas grupal obrigava a referente, obrigava a previsão ou na contratação coletiva ou em referente, e agora o individual não precisa, não é? É mais fácil convencer um trabalhador individualmente do que um conjunto. Aliás, foi por não funcionar o grupal que o governo traz outra vez o banco de horas individual. Depois, também algumas para a isenção de horário, alarga-se a possibilidade da isenção de horário chegar a outros trabalhadores, que não aqueles que estavam previstos na lei, passam na isenção de horário, passa a ser possível. Eu não sei se vocês usam muito a figura da isenção de horário. Não, é mais em cargos de direção ou coordenação. Pronto. Pronto. Mais direção. Que é o que a lei determina, não é? Por vezes, nem sempre. Que é o que a lei determina, não é? Que é o que a lei determina, mas agora, ao nível da isenção de horário, passam a ser possíveis exercício, portanto, de cargo de administração ou direção ou funções de confiança, fiscalização, apoio titular desses cargos, portanto, o secretário desse cargo também passa a poder, e cargo de complexidade técnica que já podia. Portanto, e revogam-se dois números desta isenção de horário, 200 já agora, para ficarem a saber também, 218, número 2 e 3, ou seja, revoga-se 218, 3. Não, mantém-se revogados os mesmos já estavam, não se altera mais nada. Mas este é um exemplo. Depois temos o prolongamento, o regime de faltas em antecipação ou o prolongamento de férias, também. É a compra de férias, não é? Compra de férias, o que se chama a compra de férias. A introdução da possibilidade de faltas até 2 dias por ano, a usar ou depois do período de férias, com perda de retribuição. O que estamos aqui em presença é mais profundo do que a compra de férias. Tá? Eu até diria que isto é um teste. Por isso é que são só 2 dias. Isto é um teste que visa determinar, ou seja, estamos a falar de uma ministra do Trabalho que é professora de Direito. É alguém que trabalha do ponto de vista científico também. E que desenvolve teoria. E eu julgo que há aqui uma dimensão desse tipo. E por isso é que são só 2 dias. Mas isto é uma especulação do Hugo Dionísio. Não é um entendimento da CGTP. O que é que eu acho? Hoje em dia já existe a possibilidade do trabalhador faltar e, como resultado, e em troca dessa falta, dar dias de férias. Até um limite de 2 ou 3 dias por ano. Agora não sei se são 2, são 3, mas já existe essa possibilidade. Há muitos colegas que não sabem disso às vezes. Não sabem, mas Pois. agora é importante nos 240, nos tipos de falta, não é? Nos tipos de falta, passamos a ter as faltas em antecipação ao prolongamento do período de férias, mas também no direito a férias prevê-se a possibilidade da troca de 2 ou 3 dias de férias por se faltar injustificadamente, e então aqui é diferente. Nós chamamos a isto de compra de dias de férias. Eu acho que é errado chamarmos de compras de dias de férias, primeiro de tudo. Porquê? Porque esta previsão vem no 249. O que é o 249? É tipos de falta. Ou seja, se isto fosse uma previsão para o direito a férias, vinha no Instituto das Férias. Vinha na parte do Código de Trabalho para o direito a férias. Ou seja, viria na parte relativa, não é? Ao 230 e tal, 220 e tal, no direito a férias, deixa-me lá ver, direito a férias, nos 200 e tais, feriados e férias, 230 e tais, 235, 237 e seguintes. E, portanto,
Mas não vem, não é? Não vem. O que vem é no tipo de falta 249. Portanto, o que estamos aqui em presença, na minha opinião, enquanto uma análise jurídica, é de uma nova forma de falta justificada, de utilização da falta justificada. Ou seja, o rol de faltas justificadas, que vem no artigo 249, número 2, e que permite as dadas durante 15 dias para a altura do casamento, a motivada por falecimento do cônjuge, a prestação de assistência à família, motivada por acompanhamento de grávida, não sei quê, e outras que a lei determine, não é? Autorizada ou aprovada pelo empregador, aqui na ideia que o empregador pode autorizar o que quiser, a este rol é adicionado um novo. É adicionado um novo, que é as faltas em antecipação ao prolongamento do período de férias, até ao máximo de 2 dias por ano solicitadas pelo trabalhador. São faltas. A única diferença é que ele só as pode usar antes ou depois das férias, imediatamente antes ou depois das férias. Não as pode usar quando quiser. Enquanto nas outras faltas justificadas ele usa-as consoante os eventos que as justificam, ou consoante a vontade do empregador. No caso destas, só pode usá-las coladas às férias. Portanto, isto não se trata de férias, trata-se de faltas. Tratam-se de faltas. E Tem perda de remuneração, não é? Óbvio. perde a remuneração. E aí é que eu estou a dizer, não há também uma transação. Não há também uma transação. O que há, o que há é uma decisão individual do trabalhador de perder a remuneração. Enquanto que não existe nas outras. Porque, isto é que eu digo, isto é um teste. Nas outras, o que é que acontece? Nós só faltamos quando temos de faltar. Para que eu possa usar uma justificação por luto estacional, tem que haver perda de um feto. Se não houver, não é? Se não houver a perda de um feto, não há luto estacional. Portanto, não é uma escolha minha. Se eu escolher por exemplo, uma que determine também a perda de retribuição, como por exemplo, a candidato a cargo público nos termos da lei, da correspondente lei eleitoral, por exemplo, esta falta, ou por exemplo, as faltas por prestação de prova em estabelecimento de esta tem direito à retribuição, a motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não imputável, ou seja, por acidente de trabalho, em que a retribuição é paga pelo seguro, não é paga pela entidade patronal, o trabalhador não escolhe não receber o salário. O trabalhador vê o salário substituído pelo seguro. Nos outros casos, ele não escolhe receber o salário. A lei é que diz que ele não tem direito a receber o salário. Não é? A lei presume a perda de retribuição nesses casos. E como presume a perda de retribuição, quando há esse evento, ele perde a retribuição. No caso concreto do que estamos a falar, é uma escolha do trabalhador. Se usa, portanto, é um direito à falta justificada e ele sabe que perde a retribuição nesse dia. E então por isso é que se chamou compra de férias. Porquê? Porque nesse dia o patrão não tem que lhe pagar. Mas no Ou fundo, seja, olha, em vez de darem mais dias de férias, que é aquilo que se reivindica e que já houve, não é? Aqueles 25 dias, querem mais um dias dia de tem que férias, têm que faltar perder sem a pagar. remuneração. Pois. E é aí que eu estava a dizer que isto é um teste. O que é que isto demonstra? Que há aqui uma intenção de alguma forma descaracterizar o direito a férias e estudar como é que os trabalhadores se vão comportar nesta situação. Ou seja, será que os trabalhadores se importam de gozar dias sem trabalhar, sem receber? Até que ponto é que eles se importam de o fazer? Imaginemos que agora os trabalhadores todos começam a usar isto indiscriminadamente e que a maioria passa a usar esta prerrogativa. Qual é a conclusão que eles vão tirar? A conclusão que eles vão tirar vão assim: estes tipos não querem trabalhar e nem se importam de não receber desde que não trabalhem. Então eu posso reduzir ainda mais o direito a férias, por exemplo. Portanto, isto de alguma forma
descaracteriza, e até a forma como é introduzido na comunicação social como compra de férias, de alguma forma descaracteriza a ideia de que as férias são algo que são pagas e com direito a subsídio ainda por cima. Nós temos direito a férias pagas e temos direito a férias subsidiadas. Neste caso, estão-nos a dar 2 dias de falta, sem subsídio e sem pagamento. Até que ponto é que o trabalhador as usa também, tal como usa as outras? Pois. Estás a perceber? E isto permite jogar do ponto de vista da comunicação mais tarde e do ponto de vista, digamos, da propaganda, dizendo, não, os trabalhadores nem se importam de não perder o subsídio de férias, desde que faltem, desde que possam faltar. Portanto, isto temos que ter muito cuidado com isto. Os trabalhadores têm que ter muito cuidado com isto, porque estamos em presença, tal como a dos duodécimos, e aqui passamos para a dos duodécimos, estamos em presença, creio eu, de formas de descaracterização do direito a férias, do direito a subsídio de férias e, no caso dos duodécimos, do direito ao subsídio de Natal. Portanto, do direito a tudo o que não tenha a tudo o que é pago sem trabalhar, sem trabalho. O que é uma mentira, como se sabe. E, portanto, acho que não lhe devemos chamar compra de férias, acho que devemos dizer claramente que isto é uma falta justificada, que o trabalhador tem direito a utilizar, e devemos dizer aos trabalhadores do que é que se trata. Que isto se trata de um ataque ao direito a férias. Até no sentido em que tu disseste. O que eles viam era estar a dar mais férias. Então, se nós temos cada vez mais tecnologia, se temos cada vez mais capacidade de produtividade, ao nível da produtividade, as pessoas são cada vez mais qualificadas, o resultado disso tudo é trabalharmos mais tempo? Mais. Não pode ser. Tem que se começar a questionar isto. Mas porquê é que os nossos filhos têm que viver pior que nós? Não pode. Não pode ser. Portanto, esta é outra questão que eles atacaram. Depois temos também, digamos, Agora, aquela parte das alterações à cessação do contrato de trabalho. deixa-me só dar uma nota Diz só isto, ainda sobre a dedução, os duodécimos. É que os aos duodécimos duodécimos. também têm a ver com os salários, não é? Os salários são baixos. Se eu juntar os duodécimos, até parece que ficam altos. Isto já se faz em muitas empresas. Em setores mais desregulados, faz-se muito isto. E, portanto, isto é uma forma de apresentar um salário mínimo como sendo um salário de 1.200 euros. E o trabalhador não paga, não recebe depois os subsídios. Portanto, isto é um ataque aos salários. É a perpetuação dos salários baixos. Depois temos, então, como tu dizias, despedimento, facilitação dos despedimentos. Temos a facilitação da extinção do crédito através da renúncia do trabalhador, ou seja, lembra-se do que eu disse no início. Os créditos laborais, os salários, são a retribuição, é um direito indisponível. Ok? Nós não podemos dizer que não recebemos. O que é que o governo vem fazer? Vem retirar uma parte dessa indisponibilidade. Vem dizer na proposta que faz, no artigo 337, acho que é o 337, vem propor que o trabalhador possa abdicar, ou seja, o crédito do trabalhador, e os créditos dos trabalhadores são retribuição, na maioria dos casos, a não ser que sejam prémios, prémios irregulares, prémios que são dados por liberalidade. Crédito de trabalhador referido no número 1 não é suscetível de extinção por remissão aplicativa, ou seja, a regra geral é esta: o trabalhador não pode dizer no acordo que prescinde dos créditos em dívida que tem a haver, salvo nos casos em que o trabalhador declare expressamente a renúncia do mesmo em declaração escrita reconhecida notarialmente nos termos da lei. Ou seja, atualmente a lei diz
A lei diz, no 337, diz que ela tem que ser através de transação judicial, portanto tem que haver, de alguma forma, ou uma intervenção judicial nesse sentido, tem que lá estar um juiz a supervisionar a coisa, a garantir que o trabalhador quer mesmo aquilo e não está a ser objeto de coação, e que tipo de. E o juiz até pode dizer ao trabalhador: ao salário, você está a prescindir de créditos, é que tem mesmo direito. Você não tem que prescindir disso. Está a prescindir de salários, está a prescindir de horas extraordinárias, de horas suplementares. Não é? Aqui, quando vai a um notário, um advogado ou um solicitador, que a lei diz notarialmente, mas pode ser um advogado ou um solicitador, é mais fácil. Paga 100 euros ou 150, está aqui reconhecida a minha, está aqui reconhecida a assinatura no documento e está feito, e está feito, está Pois, feita a dispensa, declaração não é? indicativa Dispensa aos e créditos. dispensa e diz assim, não aceito, não consideram-se quitados ou consideram-se pagos todos os créditos a haver. Pois, E isto é uma forma. Agora pensa assim: o trabalhador está sozinho no gabinete, com um gestor de recursos humanos e com um claro. diretor-geral, e diz-me que poder é que ele tem para resistir Pois, há a uma pressão. situação sujeita a uma situação de assédio moral, etc. Pois. Depois temos outra que é no despedimento mesmo, não é? Uhum. No despedimento mesmo. Ainda há também há mudanças no direito à formação profissional. Não vem aqui, não é das principais, mas nós só temos tempo para as principais. Uh, e nas dos despedimentos, temos uma situação também em que as alterações visam dificultar o pedido de reintegração pelo trabalhador. Não é? A reintegração, o pedido de reintegração na ação judicial é a defesa que o trabalhador tem contra o despedimento sem justa causa, para terem uma ideia. Se amanhã a lei deixar de ter a reintegração, a questão da reintegração, os patrões pagam e despedem. Estão a ver? Pagam e despedem. Despedem ilicitamente e depois pagam. E depois pagam. Então, o que é que limita isto? São os 5% de casos, apenas 5%, em que os trabalhadores dizem: eu não quero receber indenização, eu quero voltar ao posto de trabalho. Como o patrão não sabe, ou como o patrão pensa assim: epá, eu vou despedi-lo ilicitamente, vou pagar uma indenização por danos morais, e ainda por cima posso ter que levar com ele outra vez na empresa, o melhor é estar quieto. Então não faz isso. E então a lei vem dizer o quê? A proposta vem dizer o quê? O empregador pode requerer ao tribunal que exclua a reintegração com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador para o funcionamento da empresa. Ou seja, o que estava já aberto apenas às microempresas passa a estar aberto a todas, desde que seja no âmbito de um tribunal. Então ele faz o despedimento ilícito, o trabalhador impugna o despedimento ilícito e ele em tribunal pede: epá, não me ponha lá o homem outra vez, que eu pago. Tá? Estão a ver? E isto facilita o despedimento ilícito. Aquela Facilita. questão da caução, desculpa lá interromper. O trabalhador tem que pagar uma caução se pretender a Essa é reintegração. outra questão, já, que é introduzida a obrigação do trabalhador prestar caução à ordem do tribunal no caso de pedido conter a opção pela reintegração. Ou Pois. seja, criam-se aqui duas limitações. O trabalhador tem que prestar a caução à ordem do tribunal, não é? Mas isto é, mesmo assim, é melhor do que o que era, porque antes era, digamos, o trabalhador tinha que pôr à ordem da entidade patronal, tinha que devolver o dinheiro à entidade Pois, da patronal, indenização. se requeresse a reintegração. A proposta aqui é que ele o faça à ordem do tribunal. Ora, isto visa dificultar a vida do trabalhador, porque pode ter necessitado do dinheiro, e visa facilitar a vida à entidade patronal, porque diz: epá, não me ponham lá outra vez, porque isto vai criar um problema entre os trabalhadores, porque ele é uma pessoa perniciosa lá, ou porque a empresa é pequena, ou porque a secção é pequena, e isto cria problemas. E, portanto, e depois vai Portanto, a caução tem que ser paga antes da decisão.
A calção tem que ser paga antes, tem que ser paga a quando do pedido. Ou Do seja, pedido. Pois. quando entra a ação, quando entra a A ação, ação de despedimento, neste caso, não é? a ação de impugnação do despedimento, Pois. não é? Trabalhador, De exatamente. impugnação judicial do despedimento com pedido de reintegração, tens que lá pôr o dinheiro. Pois. Tens que lá pôr o dinheiro da, da coisa, Da da indenização, do indenização que valor previsto, recebeste. não é? Não é? Da indenização que recebeste. Portanto, esta é outra forma de facilitar. Depois, temos ainda também, alarga-se a todas as empresas a possibilidade de entidade patronal requerer judicialmente, isto já tinha falado, a E depois é exclusão, aquela questão de instrução do processo disciplinar. A dispensa, não é? a possibilidade de requerer judicialmente a reintegração do trabalhador mediante a fundamentação, de facto, já tinha referido isto. Ora bem, depois, então, direitos coletivos. Estamos a falar de 109 normas, julgo eu. Portanto, estamos aqui a focar os aspectos fundamentais, porque senão eu estava aqui 4 horas a falar de cada uma delas, porque são muitas. É uma autêntica revisão do Código de Desculpa Trabalho. lá, Hugo, interromper-te. Vais ainda abordar só rapidamente aquela dispensa da fase de instrução em processo disciplinar, que ainda é sobre os despedimentos. A dispensa da fase de instrução em processo disciplinar. Isso Deixa-me também é só. uma coisa que acho que, a nível de processos Também, sim, judiciais, é também. grave. É algo grave, sim, que visa também facilitar, porque visa remover uma fase, digamos, uma fase importante, não é? Uma fase importante do despedimento e que é perniciosa para a entidade patronal. E que é também ela, não é? E que é também ela uma fase em que o trabalhador tem, tem a hipótese de se defender. Porque essa fase de instrução, não é a fase da recolha da prova. Pois, E o trabalhador pode obrigar a entidade patronal ou pode requerer que a entidade patronal produza ou recolha um conjunto de prova. Ora, se eu optar por, em determinadas situações, remover, não é, essa recolha de prova, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o despedimento vai ser uma espécie de despedimento sumário. É pois. disto que se E quem é trata. que tem este poder? É o empregador Este poder é de o saltar este empregador, passo. mas não para todas as empresas, não é? Pois, Não para todas as empresas. Eu estou aqui à procura da alteração, a ver se encontro, porque isto é apenas para as microempresas, pois. não é para todas as empresas, ok? É o procedimento em caso de pequena, média e empresa. No Se procedimento calhar, olha lá, se calhar num colégio isso no pode ser colégio é mais aplicado, não? difícil. É mais difícil. Porquê? Porque isto vai até aos 50 trabalhadores. Até aos 50 trabalhadores. Até aos 50 Mas se for trabalhadores. uma instituição pequena, imagina, uma instituição É? de educação, mas pequena, não é? Um pequeno Sim, sim. colégio, com pré-escolar, sei lá, creche, que não tenha muitos trabalhadores, isto pode ser aplicado. Portanto, o que é que há aqui? Há uma espécie de facilitação, como já vem de trás, de facilitar o procedimento em caso de microempresa, que passa, o título do 358 passa procedimento em caso de micro, pequena e média empresa. A média empresa vai até aos 200 trabalhadores, se não me engano. Deixa-me ver lá aqui o artigo 99 já, porque isso é importante. Artigo Nesse caso aí de poderia-se empresas, aplicar. média empresa de 50 a 250. Pronto, já vai até Então, 250. Aqui já apanha colégios. pois, Não é? aí apanha E a então maioria das diz que as instituições. formalidades previstas no número 2 do artigo 300 são dispensadas, mas apenas quando o trabalhador não seja membro de comissão de trabalhadores ou representante sindical. Não é? As formalidades do artigo número 2 do 353, portanto, a formalidade número 2 do 353, que é na mesma, a remissão das cópias à Comissão de ou seja, atualmente, se um trabalhador for despedido, tem que haver remissão das cópias à Comissão de Trabalhador, da nota de culpa. Agora deixa de ter de haver. Ou seja, quer dizer que a Comissão de Trabalhadores deixa de ter o poder de conhecer aquele processo disciplinar e de propor atos na instrução do processo disciplinar. É afastar as organizações coletivas do processo disciplinar individual. Pois. Vão ver?
Depois, no artigo 305, também do artigo 356, número 1 e 2, que é o empregador, por si ou através de instrutor que tenha nomeado, deve realizar as diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa, a menos que as considere patentemente dilatórias ou impertinentes, devendo, nesse caso, alegá-las fundamentalmente por escrito. Quero dizer aqui que já havia um grau de discricionariedade para a entidade patronal. Ela já podia, eu, por exemplo, tive um processo disciplinar recentemente, em que pedi para ele ouvir, para serem ouvidas 4 testemunhas e não foram. E não foram. É claro que depois em tribunal isto não facilita a vida do patrão, porque nós vamos dizer, vamos alegar que não foram dados os instrumentos de defesa ao trabalhador. Para que isto possa normalizar-se, o que é que este governo propõe? Que nestas empresas até 250 trabalhadores, este número 1 que eu li possa ser retirado. E o 6, que diz, para efeito no anterior, o trabalhador pode comunicar ao empregador, nos 3 dias úteis posteriores à recepção da nota de culpa, que o parecer sobre o processo é emitido por determinada associação sindical. Ou seja, o trabalhador podia remeter, digamos, o seu processo para a associação sindical e tornar possível a intervenção da associação sindical, não é? E assim, se não houver comissão de trabalhadores, o que quer dizer, e assim, deixa de ser, isso passa, digamos, passa a poder-se dispensar nestas. Não quer dizer que seja dispensado automaticamente. O que a lei diz é que nesse processo, caso o trabalhador não seja membro, são dispensadas. Pois. Ou seja, até 250 trabalhadores as empresas dispensam. Podem não dispensar, mas a lei prevê que seja dispensado. Pois. É agilizar, no fundo, os processos disciplinares, não é? Agilizar. Eu vou-te dizer uma coisa, no caso de despedimento ilícito, eu acho que isso é relativamente perigoso para as empresas. Porque a empresa teria interesse em conhecer a prova do trabalhador. Claro. Estás a perceber? Portanto, mas também não podemos ser ingênuos e deixar de considerar que este trabalho se faz também no plano judicial, na formação dos juízes, etc. Portanto, aqui também se conta muito com essa agilidade dos juízes para não fazerem determinadas coisas, para não lerem determinadas coisas, para deixarem passar determinadas coisas, porque a verdade é que o espaço do trabalho na formação dos agentes jurídicos tem vindo a reduzir-se, não é? Depois, então, contratação coletiva. Na contratação coletiva, o que é que há aqui? Há um ataque ao princípio de tratamento mais favorável, naquilo que se chama a relação entre fontes de regulação. Até aqui, o pagamento do trabalho suplementar e as matérias do teletrabalho tinham que ser reguladas de forma sempre mais favorável do que a lei. Ou seja, a entidade patronal não podia ir abaixo da lei. Com a proposta do governo, esta situação acaba, se a proposta passar. Ou seja, podem negociar-se convenções coletivas que paguem menos compensação pelo trabalho suplementar e desprotejam mais os trabalhadores do teletrabalho do que os outros. É isto que se propõe aqui. Porque deixa de estar protegido por este princípio legal do artigo 3º do Código de Trabalho, que diz assim: as normas legais reguladoras de contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva, salvo quando delas resultar o contrário. E depois diz: as normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação coletiva que, sem a oposição daquelas normas, disponham em sentido mais favorável aos trabalhadores quando respeitem às seguintes matérias. Então temos o rol de matérias, de que faz parte do trabalho suplementar, as formas de pagamento de trabalho suplementar. E eles retiram-nas, e que faz parte do teletrabalho, e eles retiram-nas. Depois, e isto é uma forma de desproteger, de facilitar o trabalho suplementar, embaratecer o custo do trabalho, atacar uma vez mais os salários e liberalizar também de alguma forma o trabalho suplementar, o que nós sabemos que atacam o emprego, e ao atacar o emprego cria um exército laboral de reserva maior, o que permite conter os salários daqueles que trabalham. Depois, também temos uma outra proposta que é
o direito ao nível da escolha individual da convenção aplicável, esta escolha passa a ser patronal, passa a ser o patrão que tem o direito de escolher. Nós, enquanto nós, CGTP, consideramos esta norma atual ilegal. Ilegal não, desculpa, inconstitucional e antissindical. A norma A atual? norma atual de escolha individual da convenção aplicável, Pois. que nós temos hoje em dia no Código de Trabalho, em vigor, deixa-me lá procurá-la aqui. Eu tenho isso aqui apontado. Portanto, há uma norma no 497 do Código de Trabalho que diz escolha da convenção aplicável. Este é o atual. Diz assim: caso sejam aplicáveis no âmbito de uma empresa uma ou mais convenções coletivas ou decisões arbitrais, o trabalhador, portanto, quando há mais contratos, mais do que um contrato coletivo numa empresa, o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical pode escolher qual daqueles quer que se lhe aplique. Ok? Desde que o mesmo se integre no âmbito do seu setor de atividade, profissional e geográfico do instrumento de trabalho. Esta escolha só pode durar 2 anos, atualmente. Depois, o trabalhador perde o direito a esse contrato coletivo de trabalho. Agora, o que é que este governo vem propor em substituição disto? Ou seja, em substituição da escolha individual. Porquê é que nós atacamos isto? Primeiro porque viola parte do princípio que um trabalhador não sindicalizado tem os mesmos direitos que os sindicalizados, não é? Ou seja, está a usufruir de um instrumento que os sindicatos é que negociaram para os seus sócios. Porque podemos estar a falar de um contrato com portaria de extensão, mas também podemos estar a falar de um contrato sem portaria de extensão, em que os sindicatos escolheram livremente não estender aos outros trabalhadores. Portanto, isso viola o princípio de que, ou seja, viola o direito de contratação coletiva dos sindicatos. Porque os sindicatos, ao abrigo do direito de contratação coletiva, têm o direito de escolher o âmbito pessoal desse contrato. Ora, se a lei vem dizer não és tu que escolhes, é o trabalhador que escolhe, está a violar esse direito de escolha dos sindicatos e que é decorrente do direito de contratação coletiva. Nós consideramos isso inconstitucional também. Mas o governo do PSD vem criar aqui uma coisa ainda pior, que é a escolha patronal, não é? A convenção coletiva que, por efeito do artigo anterior, abrange mais de metade dos trabalhadores ao serviço do empregador, pode ser aplicada aos outros trabalhadores por determinação do empregador, ou seja, ele é que decide aplicar aos outros, e salvo a oposição expressa do trabalhador não sindicalizado ou de associação sindical interessada relativamente aos seus filiados. Portanto, só se uma associação sindical vier contestar relativamente aos seus associados. Ele tem. Mas para isso é preciso ter conhecimento que estão a aplicar aos seus sócios e que eles nem Mas têm. Ele tem. Porque, vamos lá ver, nos quadros de pessoal que ele é obrigado a preencher para o relatório único, ele tem que lá pôr o nome do trabalhador, a sua categoria profissional e se é aplicável a convenção coletiva. E qual é que é? Ele faz aquilo e a entidade patronais têm, digamos, interesse em que haja uma uniformidade de direitos. Claro. Para não terem que estar a calcular o salário de uma forma ou do outro de outra, Pois. etc. E então, o que a lei vem dizer é assim: se tu chegares à conclusão que mais de metade estão sob uma determinada convenção, então aplicas a todos. Então decides aplicar a todos. Qual é que é o problema disto? É que eles estão a atacar com muita força as mesas negociais onde a CGTP está. As associações patronais estão a impedir a CGTP, estão a bloquear as nossas mesas negociais e estão a ativá-las com a UGT. Portanto, a quantidade de locais em que a UGT começa a ter contratos e nós não, Pois. ou contratos que se aplicam a mais gente do que nós, começa a aumentar. E, portanto, isto quer dizer que, de repente, podem nos apagar do mapa se nós não contestarmos. Não é? Numa determinada empresa, temos um conjunto de trabalhadores que leva com o contrato da UGT e temos apenas 20% que tem o da UGT. Não é? Se a entidade patronal decidir aplicar a todos, não é? A não ser que os outros contestem, Claro. todos ficam abrangidos pelo mesmo. O que é que acontece ao da CGTP? Portanto, isto é muito perigoso para nós, também é perigoso para a UGT, obviamente, mas dá um grande poder à entidade patronal de fazer o quê? De pressionar os sindicatos. De pressionar os sindicatos.
Porque pode dizer-lhes assim: não, se tu não negociares comigo nos termos em que eu quero, há ali aquela convenção que se aplica a mais de metade dos trabalhadores e eu vou aplicá-la a todos. E, portanto, quando abrange mais de metade dos trabalhadores ao serviço do empregador, pode ser aplicada a outros trabalhadores por determinação do empregador, salvo a oposição expressa de trabalhador não sindicalizado, que diz assim: eu não sou sindicalizado. É que vê bem a perniciosidade disto. Isto pode ser feito com a trabalhadores sindicalizados noutro No sindicato, outro sindicato que tenha não outro é? contrato coletivo. Também pode estar a querer negociar uma convenção coletiva. Pois, Estás a perceber? Isto é muito pernicioso. Se eles tiverem uma convenção aplicável, é mais difícil, porque isso violaria diretamente o direito de contratação coletiva. pois, Mas o que ele pode é bloquear a convenção, deixá-la caducar e depois aplicar a outra que ele quer. Portanto, estás a pois. ver? Pois foi, E olha, assim, o que nos aconteceu durante a caducidade, não é? Em que eles estavam sempre a aliciar, eu vejo lá no colégio, estavam sempre a claro, aliciar os colegas com a convenção da FNE. claro. Agora pensa que ele pode passar a ter esse poder Pois, diretamente, não é? pois, Portanto, ele aí tinha que bloquear uma e manter a outra em vigor para que, por via de uma portaria de extensão, não, ela se aplicasse a todas. Mas mesmo quando não tiver portaria de extensão, essa decisão é dele. pois, Já viste? Portanto, isto é muito pernicioso, é muito perigoso também, dá um grande poder ao patronato de pressionar os sindicatos, dá um grande poder ao patronato de ingerir na organização sindical e na articulação dos sindicatos nos locais de trabalho, é muito, muito danoso e é um ataque enorme aos direitos coletivos dos trabalhadores que visa partir completamente não, mas danificar muito a espinha dorsal do sindicalismo de classe em Portugal. Depois, temos também o fim daquelas formas de controle da caducidade. Eu, na altura, tinha dito que o que o PS tinha feito com a arbitragem e a mediação para a apreciação da validade da denúncia, que tinha feito com a arbitragem necessária em caso das partes não chegarem a acordo quanto aos efeitos da convenção pós-caducidade, a arbitragem para suspensão da sobrevigência. Portanto, tínhamos aqui 3 arbitragens. Tudo isto foi feito para não se atacar a caducidade, o mecanismo da caducidade. Já agora, a título de curiosidade, em Espanha não existe caducidade de convenções coletivas. As convenções vigoram enquanto não forem substituídas por outra, como era em Portugal. pois, Ao abrigo das tais teorias da dinamização da contratação coletiva, que se dizia que estava parada no tempo, criou-se a caducidade. E o que aconteceu foi a destruição da contratação coletiva. Ora, o que é que acontece? No tempo da chamada geringonça, o PS foi muito pressionado a retirar a caducidade, mas foi também pressionado pelo patronato a não tirá-la. E, portanto, o que é que ele faz? Criou uma espécie do que eu chamei, num artigo que escrevi para o Abril, de arame farpado à volta da caducidade, ou seja, a caducidade continua a existir, mas há aqui um arame farpado que dificulta a chegada à caducidade. Mas depois deu a chave de corte do arame ao patronato. Portanto, o arame farpado está lá e o patronato chega e corta o arame farpado e entra na caducidade da mesma. Porquê que eu digo isto? Porque, mesmo estas formas, temos aquela que aprecia a validade da denúncia. Se ela falhar para o patronato, ele volta atrás e volta a justificar bem. E então da próxima já passa. Estás a ver? pois, Aquela que determina, que serve para negociar os efeitos da convenção aplicável. Essa é perigosa também para os sindicatos. Porquê? Porque nós não controlamos os árbitros. Eu sou árbitro no SES e sei que árbitros é que lá estão. E não são todos do nosso lado. Metade são da parte empregadora e metade são da parte trabalhadora. E depois nos árbitros presidentes também não são todos do nosso lado. Portanto, numa determinada situação podem estar árbitros que não agradam ao sindicato. Não é? Depois temos a outra arbitragem para mediação, que é quando está bloqueada a negociação,
faz um processo de mediação e arbitragem para suspender a sobrevigência e tentar chegar a um acordo para aquela convenção coletiva. Mas no fim dessa mediação e arbitragem para a suspensão, o patrão pode chegar e dizer assim, mesmo assim, eu não quero negociar. E ela caduca na mesma. Pois, Portanto, nenhuma destas formas impede a convenção de caducar. Nenhuma. O que elas dificultam, pois. O atrasam tempo, não é? Até chegar lá. o tempo, mas acaba-se por lá chegar na mesma. Ok? Portanto, esta é uma das coisas que eles acabam com estas arbitragens, mas a questão fundamental aqui é esta: é facilitar a caducidade outra vez, é tornar, é limpar o processo de caducidade. Acaba-se aqui com as barreiras à caducidade. As empresas continuam a poder caducar as convenções coletivas. Propõe-se ainda estender o prazo de sobrevigência por mais 12 meses, no caso, facilitando os procedimentos de comunicação ao Ministério e à outra parte para a caducidade. Aqui introduz-se introduz-se aqui uma extensão do prazo de sobrevigência. Deixa-me lá ver aqui onde é que isto está. Se a 501. convenção for celebrada por tempo indeterminado. Está aqui. Após a denúncia, a convenção mantém-se em regime de sobrevigência durante o período em que decorre a negociação, incluindo a fase de conciliação, mediação ou arbitragem voluntária, e no período máximo de 12 meses. Durante o prazo previsto no número anterior, portanto, desses 12 meses em que decorre a negociação, conciliação, mediação e arbitragem voluntária, as partes podem acordar na prorrogação do regime de sobrevigência por um período adicional de 12 meses. Mas para isto tem que haver acordo entre o sindicato e a entidade patronal. Ora, se nós estamos num período em que é preciso fazer mediação, conciliação e arbitragem, quer dizer que as partes estão desavindas, que a negociação está bloqueada. Então, se a negociação está bloqueada, quer dizer que a entidade patronal quer caducidade. E se quer caducidade, porque é que ela há de acordar nos 12 meses de prorrogação? Não é? Isto é apenas um isco, é apenas para dizer que não tiram tudo, não é? Parece-me a mim que é uma espécie de paliativo É retardar, para, retardar. dizer, para poderem responder, não, nós tiramos isso, mas damos isto. Não é? Mas isto não é nada. Depois, também temos uma coisa gravíssima, que é a modificação da convenção coletiva por motivo de crise empresarial. Isto é uma coisa absolutamente gravíssima que eles vêm dar às entidades patronais. Porque atualmente as entidades patronais estão limitadas neste aspecto. Isto é, no artigo 502 do Código de Trabalho, que diz o quê? As situações previstas no anterior devem ser comunicadas. A convenção coletiva, ou parte dela, pode ser suspensa temporariamente da sua aplicação em situação de crise empresarial por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofe, suspensa. Suspensa apenas. Suspensa. Então o que é que eles vêm propor? A convenção coletiva ou parte dela pode ser modificada, reduzidas das condições de trabalho, redução das condições de trabalho, suspensão temporária em situação, ou seja, pode modificar, reduzir salários, reduzir o que quiser, não é? E também suspender. Já viste? Mas a suspensão é já a terceira coisa. Para que é que ele vai suspender se ele só se os trabalhadores fizerem muita luta e conseguirem que apenas se suspenda? Mas ele vai tentar modificá-la sozinho e vai invocar uma situação de crise empresarial. Podemos ter situações em que as empresas pedem PERs e coisas desse tipo, planos de recuperação, e depois usam esta prerrogativa para alterar as convenções coletivas que estão em vigor, o que é uma coisa gravíssima, não é? Porque dão este poder à entidade patronal e que é um poder unilateral. Quer dizer, o sindicato aqui muito pouco pode fazer a não ser contestar a ideia ou a argumentação de que existe uma crise empresarial, não é? É a única coisa. Depois temos as alterações à liberdade sindical. Nas alterações à liberdade sindical, e estamos a acabar, temos aqui duas coisas também muito graves, não é? Ou seja, não se impede os não sindicalizados de receberem os sindicatos, mas dá-se muito poder à entidade patronal para permitir essa coisa.
Então vem dizer que revogam-se os direitos gerais de reunião, instalações, de acesso o direito a instalações, a fixação de informação em empresas onde não existam trabalhadores filiados. Enquanto a lei atual diz assim, se não houver trabalhadores filiados, o sindicato pode na mesma aceder à empresa e pode requerer estas coisas todas, na mesma, não é? Eles pretendem acabar com isto. Depois disto ainda, excepcionalmente, nas empresas sem trabalhadores sindicalizados, o direito de reunião pode acontecer apenas fora do horário de trabalho. Atualmente pode acontecer nos termos do direito de reunião, Dentro do horário também. dentro ou fora. Agora passa a poder ser só fora. Porquê? Porque eles sabem que os trabalhadores vão embora. Quando acaba o horário de trabalho, se querem ir embora. Portanto, isto é absolutamente mesquinho, maldoso, é um ataque frontal aos direitos sindicais. É dizer assim, olha, vão lá fazer sindicalismo quando eles não estiverem lá. Quer dizer, é mesmo, é mesquinho, é maldoso, é torpe, não é? É muito mau o que aqui está. E depois põe-se ainda também, as associações sindicais necessitam de autorização patronal para fixar informação. O patrão é que passa a decidir se eles podem fixar informação ou não. Quer dizer, isto é algo... no fundo temos aqui o quê? Um grande reforço do poder patronal, que já era enorme, que já era profundamente desequilibrado e que passa... limitam os sindicatos, no fundo, a atuação dos sindicatos. Pode moldar, pode deixar uns ou outros não. Não é? Por fim, temos o direito à greve. Temos a alteração ao direito à greve. Na alteração ao direito à greve, temos, digamos, o alargamento dos serviços sociais impreteríveis. O Filipe Marques, da organização CGTP, vai falar da história das batatas fritas, dizer que isto até se aplicava, os serviços mínimos até se passam a aplicar às batatas fritas, e considerando algumas decisões arbitrais e considerando aquilo que se pretende, não é? No limite pode acontecer isso. Porquê? Porque a lista de serviços sociais impreteríveis que justificam a existência de serviços mínimos, que nós sabemos que são serviços máximos em muitos casos, nós temos na saúde situações, eu tive um caso na saúde de arbitragem, em que o número de trabalhadores propostos pela empresa para serviços mínimos ultrapassava o número normal de trabalhadores que estavam naqueles serviços de urgência habitualmente. Habitualmente estavam 19 e eles queriam 24 na greve. Sabes porquê? Porque o quadro de pessoal diz que deviam de lá estar 50. Então 24 era metade. Ou 25 era metade. Era abaixo da metade, um abaixo da metade. Portanto, chega a coisas deste ponto, não é? Não, e olha, aqui nos nossos setores, principalmente nas IPSS e Misericórdias, não é? Que têm creche e salas de pré-escolar, isto indo para a frente, que é o que eles querem, vai-se ter que aplicar os pré-avisos com serviços mínimos, coisa que não existia até agora. Nós temos, portanto, o abastecimento de águas e alimentar, não é? E aqui o alimentar, a Coca-Cola passa a ser uma coisa extremamente importante para a saúde das pessoas. Serviços de cuidado a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência. E serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais. A escola é um equipamento essencial, por exemplo. Os serviços de cuidado a crianças, os infantários, as pré-primárias, as creches, não é? Portanto, e tudo isto passa a ter serviços mínimos, não é? Tudo isto passa a poder ter serviços mínimos, que nós sabemos que são utilizados são uma limitação imposta ao direito à greve. Portanto, em empresas, estabelecimento que se destina à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, é devida a prestação de serviços mínimos. A formação também está diferente, porque nós atualmente no 537 temos a empresa ou estabelecimento que destina à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, a associação sindical declara greve, ou a comissão de greve, no caso número 2531, e os trabalhadores aderentes devem assegurar, mas são os sindicatos e os trabalhadores que asseguram os serviços mínimos. Como o governo põe, não é assim. A empresa ou estabelecimento destina à satisfação de necessidades sociais impreteríveis é devida à prestação de serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas necessidades. Ou seja, podemos ter o patronato
a organizar os serviços mínimos, Pois. não é? Caso que já aconteceu na última greve dos magistrados do Ministério Público, em que os procuradores, digamos, distritais, desataram a dizer: olha, és tu, tu, tu e tu. Em vez de ser o sindicato a dizer, passaram a ser eles. E isto é o que anda aí. Querem que seja o patrão a dizer: é este e aquele. Portanto, isto é, uma vez mais, dar ao patronato e tirar aos trabalhadores a gestão da greve e dar ao patronato o poder de ingerir na greve, o poder de limitar a greve, quer dizer, que é uma coisa inadmissível, até inconstitucional também. Claro, E, claro. portanto, acho Acho que vimos tudo de é uma isso. forma geral. Acho que vimos O de uma forma essencial. geral. Peço desculpa se me estendi muito, mas isto é muita coisa e tem muito, muito sumo. Vimos assim um pouco atravessado, mas pronto, estou disposto a